O tema dessa mensagem é a voz do Senhor. Já parou para pensar que muitas vezes a gente diz assim: eu preciso ouvir a voz do Senhor. Meu Deus, eu tenho que ser guiado pela voz de Deus. Mas tem muita gente que diz isso, mas nem sabe o que realmente é a voz do Senhor. Tem muita gente que diante de decisões fáceis e que serão benéficas para elas mesmas ou eles mesmos. Muitas pessoas dizem assim: não, eu estou ouvindo a voz de Deus, mas na verdade você está ouvindo a sua. Porque é muito fácil você tomar uma decisão quando a situação está fácil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: você já experimentou ouvir a voz numa situação difícil? Você já experimentou ouvir a voz de Deus quando várias vozes estão falando ao mesmo tempo? Quando você não sabe se você tem que ir para a direita, se você tem que ir para a esquerda, se você tem que ficar parado ou recuar ou seguir em frente. Ou você já ouviu Deus te dizer que você precisava fazer algo que é desafiador, e você talvez disse assim: não, essa não é a voz de Deus. Não, Deus não ia mandar eu fazer isso. Se existe um tempo onde nós temos que ouvir a voz de Deus, é hoje, é agora. Porque existem muitas vozes contrárias que tentam atrapalhar o nosso coração. É por isso que tem muitas pessoas que até ouvem a voz de Deus, mas não a obedecem. Existem muitas pessoas que até ouvem a voz de Deus, mas a desprezam. Só tem uma maneira, uma forma de nós vivermos o que Deus tem sonhado para a nossa vida, mesmo diante do caos, mesmo diante da calamidade, mesmo diante de tudo que a gente está vivendo. É quando a gente ouve a voz de Deus e a obedece. E só faz isso quem tem intimidade. Só faz isso quem conhece essa voz. Tem muita gente que tem dito assim: estou ouvindo a voz de Deus, mas na verdade elas dizem isso como justificativa para tomar suas próprias escolhas, fazer com que seus desejos pessoais e pensamentos sejam realizados. A pessoa não tem coragem de dizer assim: eu quis fazer isso, era a minha vontade. Não, elas dizem assim: não, eu senti de Deus. Nós temos que entender que nós não podemos atribuir a Deus uma responsabilidade que não é dele. A partir do momento que você fala que Deus te disse algo, sem Ele dizer: ei, você está mentindo. Você tem que entender que Deus não é marionete para ser movido para onde você quer. E Deus também não é um papagaio para repetir o que você quer. Não. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. E para aprender a ouvir a voz de Deus, você tem que saber o que é a voz de Deus. E tem que fazer uma distinção entre a voz de Deus e a voz do coração, que é a sua. Sabe por quê? O que é a voz de Deus? É a voz que não traz engano. É a voz que traz paz. É a voz que não se orgulha.
Por isso que ouvir a voz de Deus é um processo para você distinguir, no meio de tantas vozes, a identidade daquele que nos chamou pelo nome. E eu amo o texto de Apocalipse 3:20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Eu sei que sua casa só está aberta porque você ouviu a voz de Deus. Eu sei que você está aqui online, está aí assistindo esse culto, porque você ouviu a voz de Deus. Deus já nos convidou. E só tem uma coisa que pode nos impedir de ouvir a voz dele. Sabe qual é? É se nós não estivermos dispostos a ouvi-lo. Você quer ir longe? Você quer viver todas as promessas e os sonhos que Ele tem para a sua vida? Eu vou te ensinar algo que vai fazer você viver essa realidade. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque não tem como chegar longe sem ouvir a voz de Deus. Agora, a voz de Deus tem várias facetas. Ao mesmo tempo que a voz de Deus, ela é suave como uma brisa, é também forte como um trovão. Ao mesmo tempo que a voz de Deus é a voz do amor, que faz aquele cafuné gostoso em mim e você, essa voz também é a voz do confronto, é a voz do sim, é a voz do não. Independentemente de como Ele fale comigo, com você, a gente precisa estar sensível para escutá-lo. Eu li uma história que falava de um homem que estava ministrando na África. E quando ele estava cruzando o mar da Galileia com um grupo, o rei e a rainha da Nigéria, vestidos com suas roupas reais, estavam no mesmo barco que aquele homem, aquele profeta e o grupo que se encontrava com ele. Deus falou assim com ele: a rainha da Nigéria está enferma. Eu quero que você vá e ore por ela. Ei, não tem momentos em que Deus fala algo com a gente que a gente diz assim: tá doido? Isso não é Deus não. Eu me lembro que quando Deus enviou a minha Thalita para cá, Ele usou o meu pai disse assim: você vai para Paulista, você vai para Maranguape. Lá dentro do meu coração, eu imaginava, não, acho que isso aí não pode ser Deus. Porque na igreja do meu pai, todo mundo dizia que eu ia ser pastor lá com ele. Não é Deus. Mas sabe onde eu estou? Olha o que eu estou vivendo. Você sabe por quê? Porque eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Sabe o que aconteceu nessa história? Esse homem obedeceu a voz de Deus, foi até a rainha da Nigéria e disse: Deus me falou que você está doente. E prontamente aquela mulher disse que estava com a dor no braço, que não conseguia passar, mal conseguia ficar parada. Ele impôs as mãos sobre os braços dela e o poder de Deus veio. E quando veio, sabe o que essa mulher fez? Ela que estava toda recatada, caladinha na dela, ela gritou: foi embora, foi embora. E ali ela pôde testemunhar o milagre que Deus realizou em sua vida. Mas qual é a moral dessa história, pastor? Deus fala. Nós nunca saberemos o que Deus tem preparado para nós se não soubermos ouvir o que Ele está falando. Eu vou repetir isso de novo, porque eu quero que isso fique cravado dentro do nosso coração. Nós nunca saberemos o que Deus tem preparado para nós se nós não soubermos ouvir o que Ele está falando. A mesma coisa é você ir para qualquer país do mundo. Vamos lá, Estados Unidos, tem gente dos Estados Unidos aqui. Mas se você não souber falar o inglês,
Como é que você vai se comunicar? Como é que você vai poder se relacionar com as pessoas? Como é que você vai viver na plenitude lá? Se eu e você não soubermos o idioma de Deus, a gente também não vai saber o que é que Ele está preparando, o que é que Ele está querendo, qual é o desejo do seu coração para mim, para você. É por isso que hoje eu quero convidar você a ser sensível à voz de Deus, a compreender o poder e a autoridade que essa voz tem. Eu quero trazer 3 verdades sobre a voz de Deus, que vão fazer com que talvez, Deus já está falando com você há muito tempo, e você até hoje não conseguiu distinguir, mas hoje você vai, e hoje você vai começar a viver algo novo, hoje você vai começar a viver algo maior. Primeiro, a voz do Senhor é poderosa. Salmos 29:4, e foi desse texto que veio a inspiração para o tema dessa mensagem. Eu lembro que eu estava no meu devocional, e eu estava lendo o Salmo 29, e chegou nessa parte do versículo 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. E Deus falou tão forte ao meu coração. Deus começou a me mostrar tantas coisas a respeito da voz dele. A voz de Deus tem poder para levantar, tem poder para derrubar, tem poder para começar, tem poder para terminar. Talvez você está dizendo assim: não, pastor, eu acho que na minha vida acabou tudo agora com essa situação, pastor. Meu Deus do céu, eu preciso abrir o meu empreendimento no sábado ou no domingo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Agora, como é que vai ser, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa, não é o fim, porque só quando Deus diz que é o fim, é o fim. Tem muitas pessoas que têm achado que a sua voz tem poder. Não tem. Se tem uma voz que tem todo o poder, é a voz do Senhor. Foi essa voz que criou o mundo. Lembra? Em 6 dias. No 7º dia, Ele descansou. Foi essa voz que criou a mim, que criou você. Deus precisou de recursos, Deus precisou de pessoas, Deus precisou de coisas para criar o mundo. Não, Ele só precisou falar, Ele só precisou usar o poder da sua voz. O problema é que a gente vive num mundo que é tumultuado de atividades, de sonhos, que tentam se misturar numa verdadeira poluição sonora. Eu sei que no meio de tudo isso parece ser difícil a gente reconhecer a voz de alguém nos chamando, mas tem uma voz. A voz de Deus é a voz mais poderosa que existe. Por isso que o Senhor fala lá no profundo do nosso coração. O Senhor, Ele traz paz ao nosso coração quando Ele está falando conosco. A minha oração nesse domingo, sabe qual é? É que você não menospreze essa voz. É que seu coração não esteja endurecido enquanto Ele está falando aqui. Um grande escritor, filósofo, matemático francês chamado Lambert, ele frequentava o palácio de Lorena com muita assiduidade. E um dia ele, querendo chamar a atenção para si, ele se levantou no meio de todas as pessoas e disse assim: sou eu o único neste palácio que não crê em Deus e por isso não o adora. Nesse instante, a princesa responde: nada disso, o Senhor não é o único. Todos os cavalos, os cães, os gatos do palácio também. Esse filósofo matemático na hora se sentiu ferido e disse assim: estou sendo comparado aos irracionais. E a princesa disse:
De jeito nenhum. Embora os irracionais não tenham conhecimento, nem adorem a Deus, não tem a imprudência de se vangloriar disso. Deixa eu te dizer uma coisa, a minha oração é que você tenha um coração de carne, amolecido, para entender que Deus é real, que Ele fala, e que se nós não crermos na sua poderosa voz, nós seremos piores do que os seres irracionais. Não existe comparação alguma, gente. Não tem como comparar a voz de Deus. Eu sei que você sabe do que eu estou falando, porque eu sei que Ele está falando com você agora. Sabe, a voz que traz afago, que traz amor, que traz cuidado, que mostra que você não está só em momento algum da sua vida. A voz que tem poder para mudar em um momento aquilo que você está tentando mudar a vida toda. Talvez por muitas vezes você já falou com seu esposo: rapaz, deixa de beber. Talvez você já chegou para o seu filho e disse assim: como é que você vive nessa vida de droga? Talvez tantas coisas já tentaram ser mudadas através da sua voz. Deixa eu te falar uma coisa, hoje deixa a voz de Deus entrar. Hoje deixa a voz do Todo-Poderoso se manifestar na sua vida. Você está disposto a experimentar esse poder? Porque quando a gente está disposto a experimentar esse poder na nossa vida, tudo é transformado. Deixa eu te dizer de novo, tudo é transformado. Porque talvez você até diga assim: pastor, eu ouvi que a palavra tem poder, e você está certo nessa sua afirmação. Pastor, muita coisa que eu vivo, eu acredito que eu vivo porque pessoas falaram tantas coisas ruins para a minha vida. Talvez, pastor, eu mesmo cometi esse erro. Mas eu quero que você entenda que nenhuma palavra humana tem maior poder do que a palavra do próprio Deus. Os homens, eles podem até ter lançado palavras negativas sobre você, mas a última e a verdadeira palavra vem do Senhor. Eu fico pensando naquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Se ele estava lá, é porque ele merecia. Eu tenho certeza de que pessoas que o conheciam, que foram roubadas por ele, lançavam palavras de maldição sobre sua vida. Imagina o que passava na cabeça daquele homem: vou morrer, eu vou para o inferno. Mas ele descobriu que tinha ali com ele aquele cuja voz havia criado todas as coisas, aquele que tinha todo o poder. E por isso que ele usa a sua voz para dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez muitas pessoas tinham dito para aquele ladrão: você vai morrer desse jeito, é desse jeito que você vai morrer, você vai para o inferno. Talvez os religiosos da época declararam isso, mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, o poder da voz de Deus faz com que aquilo que parece que está terminando comece. Porque foi isso que ele fez na vida daquele homem, e eu declaro: é isso que ele vai fazer na sua vida hoje. Essa voz tem poder. A voz de Deus é poderosa para quebrar cadeias de intimidação, é poderosa para anular a culpa. Talvez a voz da condenação tem tentado te diminuir. Talvez o diabo está lembrando, né, o seu passado, o que você viveu. Ei, talvez a sua vida foi horrível lá atrás, mas é a voz de Deus que vai determinar quem você vai se tornar. E a voz de Deus diz assim: dos teus pecados não me lembro mais. É a voz dele que faz com que sejamos livres do pecado.
Você quer sentir essa voz, o poder da voz de Deus? Isso é você deixar Ele agir em você e através de você. Se você clamar, você vai ver o poder de Deus atuando na sua vida, seja qual for a situação. Feito aquele cego Bartimeu. Jesus! Você está pensando que era a voz do Bartimeu que tinha poder? Não, não. Bartimeu só gritou, porque ele sabia qual era a voz que tinha mais poder. Por isso que quanto mais ele gritava, mais Jesus ouvia. E vai ter um momento em que Jesus vai até ele e vai perguntar: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver Jesus. E Jesus o curou. Jesus o transformou. Um pregador que gostava de pregar nas praças públicas. Ele estava tão feliz de levar o evangelho, declarando transformação para as pessoas. E de repente uma pessoa se levanta e diz assim: o seu Cristo pode fazer tanta coisa como você está falando, mas ele não pode mudar. E perto daquele pregador tinha um mendigo, todo maltrapilho. E aquele homem disse assim: mas não pode mudar a roupa deste mendigo que está ao seu lado. O pregador, na unção do Espírito Santo, sem se perturbar, disse assim: Cristo não vai mudar a roupa deste mendigo ao meu lado, mas Cristo pode mudar o mendigo que está dentro dessa roupa. E é isso que ele faz. Sabe, quando a gente entende o poder de transformação que existe na voz do Senhor. Eu sei que Ele está falando daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3. E quando eu fizer essa contagem, ei, eu sei que tem gente aí que já está dizendo assim: meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu só choro. É o Espírito Santo de Deus, é a voz de Deus, mostrando o poder que ela tem. Ele está disposto a transformar a mim, a você, com o poder da voz dele, porque Ele pode todas as coisas, e nele nós também podemos. Ei, primeiro, a voz do Senhor é poderosa. Segundo, a voz do Senhor nos dá direção. Isaías 30, 21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. É claro que quando o profeta está falando aqui sobre esquerda, direita, não está querendo dizer que Deus só vai nos guiar nessas direções. Não, em qualquer direção, em qualquer caminho que estejamos, o Senhor vai nos guiar. A gente vive várias áreas da nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, isso é importante você entender. Deus quer nos guiar em todas as áreas. Deus não quer simplesmente nos ajudar na área sentimental ou na área profissional. Não, Deus quer nos guiar em tudo. A gente precisa ter Deus como nosso guia, porque senão a gente faz besteira. Essa canção que a gente entoou no fim fala de uma ovelha que está ouvindo a voz. Se a ovelha não ouvir a voz do seu pastor, ela pode cair num precipício, pode cair num abismo. Sabe, quando Deus fala com a gente, e Deus fala de várias formas, mas quando Deus fala com a gente sabe o que tem que fazer e não faz, o que é que acontece? Quebra a cara lá na frente. Sabe, a gente tem que pensar nesse texto de Isaías, Deus como um professor. Lembra quando nós éramos pequenininhos e a gente estava sentadinho lá na nossa sala e o nosso professor, a professora pegava a nossa mãozinha, sabe, aqueles papeizinhos que tinham as letras, os números, os pontinhos, e a gente não tinha uma coordenação motora boa. O que é que o professor fazia? Pegava a mão e começava a nos ajudar a cobrirmos cada pontinho
na direção certa para aprendermos a escrever aquele número ou aquela letra. Deus faz isso comigo e com você. Na verdade, Deus sempre fez isso comigo, com você, e sempre vai querer fazer. Ele que pega a nossa mão. Minha filha mais nova, Helena, muitas vezes diz assim: pai, a mão. Sabe por que ela pede para eu pegar na mãozinha dela? Porque ela quer que eu a leve para algum lugar. A voz do Senhor é que nos guia. Deixa eu te dizer uma coisa: não queira dar aula ao maior e melhor professor do mundo. Ele sabe o que está fazendo, ele tem o controle de tudo, é ele que nos conduz em todos os caminhos. Ele não vai apenas adiante de nós, ele nos envolve por todos os lados, com seus braços de amor, com a sua proteção. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você está perdido, você está sem direção, você tem situações tão difíceis que estão sendo vividas na sua vida, mas deixa eu te dizer, Deus, o maior guia de todos, está aqui, aí, pronto para te mostrar o caminho, porque Ele é o caminho. Salmos 48:14 diz que este Deus é o nosso Deus para todo sempre. Ele será o nosso guia até o fim. E você está pensando que a voz do Senhor vai nos guiar por um dia, por 2 meses, por 4 anos? Não, a voz do Senhor vai nos guiar até o fim, para sempre. É por isso que é tão importante a gente ter essa voz nos guiando. Deixa eu falar uma coisa para você, não adianta você querer ser guiado pela voz de Deus, se você não está disposto a fazer a vontade de Deus. Quando eu digo que essa voz nos guia, é porque Deus tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. E vão existir momentos em que a voz de Deus vai te guiar para lugares onde você não vai querer ir. Escuta, esteja preparado. Talvez a voz de Deus vai dizer assim: acaba com esse relacionamento aí que está errado. Talvez a voz de Deus vai dizer assim: ei, não olha aquilo que você estava olhando. Talvez a voz de Deus vai dizer assim: sai desse trabalho, está fazendo mal, eu vou abrir outra porta. Quando a gente entende que a gente é guiado por essa voz, por isso que no livro de Atos a gente vai encontrar Paulo e Silas viajando, querendo ir para um lugar, e Deus dizendo: não vai não, vai para outro. Lembra daquele episódio em que Paulo tem uma visão de um homem que estava na Macedônia, ele acaba indo para a Macedônia, nesse ínterim todo, Paulo e Silas estavam querendo ir para outro local, para Jerusalém, mas Deus estava dizendo: não vai não, não vai não, não vai não. Essa voz nos guia, mas ela só guia as pessoas que estão fazendo a vontade de Deus. Como assim, pastor? Sabe por quê? Porque se você não estiver fazendo a vontade de Deus, você está seguindo a sua voz. E Deus é muito educado para não interromper, porque Ele quer que eu e você aprendamos uma lição. Se existe um dos maiores e grandes privilégios que a gente tem de sermos filhos de Deus, é esse, é o de experimentarmos a direção da voz do nosso Pai. Ele nos ama, Ele nos guia, e Ele faz isso de várias formas. Isso mesmo, escuta bem. Ele faz isso através da palavra, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, faz isso através da igreja, do seu corpo. Agora mesmo eu sei que Deus está falando, faz isso através das circunstâncias, mas a gente tem que ouvir e obedecer. Em 15 de abril de 1912 foi construído um grande navio. Nunca ninguém tinha jamais visto um navio desse porte.
turistas de várias nacionalidades, uma tripulação enorme. E um dos engenheiros que tinha criado esse projeto disse assim: nem Deus afunda esse navio. O navio zarpou, foi uma festa só, todo mundo feliz. De repente veio um aviso para o comandante. Sabe aquela voz? Perigo nas proximidades, mude a rota. Havia geleiras enormes, mas o comandante que ouviu a voz de um outro comandante não obedeceu, não permitiu ser guiado. Naquele dia, esse navio que era insubmergível, seguro, foi atingido por um enorme bloco de gelo, afundou. Infelizmente levou milhares à morte. O nome desse navio, Titanic. Eu tenho aprendido que a gente nunca deve deixar de ouvir a voz do nosso comandante. A gente não pode confiar na própria força. A gente não pode confiar na nossa sabedoria. A gente não pode confiar no nosso entendimento. A gente tem que confiar na voz do Senhor, porque é essa voz que sempre vai nos dar a melhor direção. Nós precisamos estar dispostos a ouvi-la e obedecê-la. Eu tenho dito, nós estamos há 19 anos aqui, eu e Thalita. Nesses 19 anos, graças a Deus, tudo aquilo que tem sido colocado no nosso coração, Deus tem feito de uma forma tão linda. Mas eu sempre digo para todos, a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu confesso a você que parece uma loucura, porque tem coisas que Deus manda a gente fazer que eu mesmo digo assim: meu Deus. Mas vou dizer uma coisa para você: quem fala se incumbe em cumprir o que falou. E por isso que as coisas fluem. Você vai aprender na sua vida que quando você confia nele, as coisas vão dar certo. Martinho Lutero disse: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Só seja conduzido, conheça bem o seu guia, confia bem no seu guia. Você vai ter a certeza de que o caminho por onde ele mandar você ir, ele vai mandar por um caminho que vai ter que passar pelo Mar Vermelho. Vai, meu filho, vai que o ar se abre. Vai ter que passar pelo deserto. Vai, porque no deserto vai ter provisão, meu filho. Vai ter que entrar na fornalha. Vai para a fornalha, porque na fornalha ele vai estar lá também. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor nos guia. E finalmente, a voz do Senhor está em toda parte. Salmos 3:4 diz: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Penso num cara que confiava na voz do Senhor. Penso num cara que clamava a Deus, sabendo que seria ouvido e que ao mesmo tempo Deus ia falar com ele. Ele sabia que a voz do Senhor poderia vir de qualquer lugar, até do mais alto monte. Quem é esse cara? Davi. Quando a gente aprende que muitas vezes a gente tem que fechar a nossa boca para ouvir a voz de Deus. Se falarmos incessantemente, se a gente só pensar em nós mesmos, na nossa vontade, a gente nunca vai ouvir a voz de Deus. Tem um momento de clamar? Tem sim, claro, tem um momento, ele clamou. Mas tem um momento também de Deus responder. Talvez hoje Deus está dizendo assim: fique em silêncio, filho. Fique em silêncio, filha. Ouve a minha voz.
Na Bíblia a gente vai ver relatos de várias pessoas, vários personagens que aprenderam a ouvir a voz de Deus, que ouviram de uma forma audível. Adão, Eva, João, na ilha de Patmos, Moisés, no meio da sarça, em tantos outros momentos, Samuel, quando era um meninote. Por isso que não tem, para com isso, não tem idade para ouvir a voz de Deus. Deus pode falar com um meninão, Deus pode falar com um ancião, Deus fala. E esse privilégio é meu e seu também. Mas a tendência que existe dentro do nosso coração, infelizmente, é de pensar que a voz do Senhor só pode vir de alguns lugares específicos. Claro, Deus vai falar através da Bíblia, Deus vai falar através de alguém, Deus pode sim usar alguém. Tem muita gente que gosta de ir para círculo de oração do fogo, para ouvir Deus falar. Deus pode usar uma pessoa do manto, pode usar. Mas a voz de Deus está em todos os lugares. E o melhor de tudo é saber que muitas vezes a gente pode fechar a porta do quarto, ou muitas vezes você pode ir para um lugar bem reservado e você pode ficar em silêncio e saber que Deus vai falar com você. Procura a fonte, procura Jesus. O problema é que tem muitas pessoas que ficam procurando nas outras pessoas, nos lugares, nas coisas, o que só Jesus pode te dar. Acho que a gente tem que ficar mais sintonizado. A gente tem que observar a nossa volta, sabe por quê? Porque Deus fala de várias maneiras, fala de várias formas. Talvez a resposta de Deus para mim, para você, tá na nossa frente, tá do nosso lado, e a gente não está conseguindo enxergar. Às vezes você pode estar conversando com um amigo e de repente Deus vai dizer assim: é isso que eu quero que você faça. Às vezes você pode estar andando no ônibus, no carro, de moto, seja o que for, e ver um outdoor, e através do outdoor Deus pode falar com você. Talvez uma mensagem no adesivo de um carro. Você sabe quando é que eu sei que Deus está falando? E por isso que eu estou dizendo, a voz de Deus está em todos os lugares. Aqui dentro, quem tem intimidade, quem conhece o Pai, conhece a voz do Pai. Você sabe. Tem decisões que eu tenho que tomar, que eu digo assim: Deus, e agora? E na hora vem aquela coisa assim: pum, faz isso. Você quer ver uma coisa? Na quarta-feira a gente só ia ter culto online. Eu fiz reunião com os líderes aqui de rede, participei aos pastores, disse: gente, o pessoal vai ficar difícil de sair devido ao trabalho, aquilo outro, só vou fazer com o culto presencial em Recife, porque é mais central. Aí cheguei para minha esposa e disse assim: filha, vou fazer online, e só lá em Zona Norte que eu faço presencial. Ela: o quê? Faz presencial em todos os lugares de 6 horas, filho. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus pode usar a sua esposa para falar contigo. Meu filho, aprende a ouvir a mulher, rapaz. Sabe o que eu fiz? Lá dentro, na hora, Deus disse assim: eu estou falando. Aí eu disse: pois é isso que eu vou fazer. Peguei o telefone e disse: falei com todo mundo. Vai ter culto, 6 horas. E gente, que coisa tremenda. Aqui, Zona Norte, Camaragibe, Abreu Lima, o online foi simplesmente algo poderoso. Vidas sendo salvas, uma multidão buscando a presença do Senhor. Deus sempre vai estar se comunicando comigo, com você. Sempre. Deixa eu te dizer, sempre. Mas a gente vai ter que ficar atento. Fica atento. Fala com a pessoa que está perto de você aí, na sua casa, etc. Diz assim: fica atento. Fica ligado. Certa vez, um muçulmano interrogou um pregador e disse assim: olha a audácia, nós temos uma prova de nossa religião que vocês não têm. Quando a gente vai à Arábia, a gente vai lá para ver o túmulo do nosso profeta Maomé. A gente tem uma prova de que ele viveu e morreu. Mas quando vocês vão para Jerusalém, vocês nem sabem qual é o túmulo que está o corpo de Jesus. Nessa hora o pregador disse assim: você tem razão, é verdade. Nós não temos um túmulo em nossa religião, porque nós não temos um cadáver.
Ele ressuscitou, Ele é real, Ele fala, a sua voz é poderosa, a sua voz nos guia, a sua voz está em todos os lugares. Ei, o nosso evangelho não termina em morte, termina em vitória, não termina em túmulos, termina em triunfo. Nós temos um Salvador que está vivo. Eu sei que nessa manhã, ei, Deus está falando, nesse domingo, Deus está falando. Ei, qual é a voz que você precisa experimentar nesse dia? Ei, é a voz do poder. Ei, é a voz que te guia. Ei, qual é a voz? É a voz que está em todos os lugares. É essa voz que vai trazer a transformação que você precisa viver nesse dia. Oh!